Queridos alunos, queridas alunas, vamos falar de ordem de grandeza. Tá? Em alguns momentos, em alguns trabalhos, né, a gente precisa de ter um valor estimado da quantidade de determinada grandeza. Tá? E não um valor exato, uma estimativa. E a gente utiliza a ordem de grandeza para chegar nesse valor aproximado. Tá? Então, o que vem a ser a ordem de grandeza? É uma potência de 10, né, que se aproxima do valor exato de determinadas quantidades. Então, a gente pode colocar aqui, né, chama-se ordem de grandeza, a potência de 10 mais próxima de um dado valor numérico. Tá? Então, qual será a ordem de grandeza dos valores abaixo? Coloquei vários valores aqui para a gente entender como que a gente vai chegar no valor dessa ordem de grandeza. Ok? Então, nós temos aqui, primeiro passo para a gente chegar nessa ordem de grandeza. Então, a gente vai representar o número em notação científica. Primeira coisa é pegar esse número e transformar ele em notação científica. Isso a gente já sabe fazer, né? Então, o que eu faço? Primeiramente, transformando isso aí em notação científica, é pegar o valor, né? Representar ele por um número que vai ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10, multiplicado por uma potência de 10. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1000, né? Então vai ficar 1, né? Vai ficar 1 e a gente vai multiplicar esse 1 por uma potência de 10, que vai depender de como que a gente andou a vírgula, né? Para chegar no valor. Eu tenho 1000, a vírgula está aqui, ó. Então eu vou andar essa vírgula 3 casas para a esquerda, então vai ficar 1. Então esse é o meu número. E vou multiplicar isso por uma potência de 10. Quantas casas eu andei? Eu andei 3 casas para a esquerda, então eu tenho aqui 1 vezes 10 a terceira. Então vou fazer isso com os outros valores também. 2000. 2000 vai ficar 2 vezes 10 a terceira. Mesma coisa, a vírgula estava aqui, eu andei até o 2 aqui, ó, entre o 2 e o 0, andei 3 casas. 5000. Mesmo processo, ó, vai ficar 5 vezes 10 a terceira. E o 8000 vai ser 8 vezes 10 a terceira. Tranquilo até aí, né? Então, primeira coisa, quando eu vou determinar a ordem de grandeza, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o número em notação científica. Tá? Feito isso, a gente vai avaliar, né? Avaliar esse número que ficou na frente, que a gente chama de mantissa, tá? Esse 1, 2, 5 e 8, a gente vai chamar ele de mantissa. Tá? A gente vai avaliar o valor dele, porque dependendo do valor dele, a gente arredonda ele para 1 ou arredonda ele para 10. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Ó? Olha aqui. Ó. Vamos agora arredondar a mantissa para uma potência de 10 segundo a regra. Tá? Então veja bem, se a mantissa for menor que raiz de 10, arredondaremos para 1. Se a mantissa for maior que raiz de 10, a gente arredonda para 10. Mas quanto vale raiz de 10, né? Quanto vale raiz de 10? Então, a nossa raiz de 10, raiz quadrada de 10, ele é aproximadamente 3,16, tá? É um número aproximado de 3,16. Então, como é que eu faço? Esse aqui, ó, a minha mantissa é 1. Se ela é 1, então ela é o quê? Ela é menor que raiz de 10, é menor que 3,16. Então eu arredondo ela para 1. Vai ficar como 1, tá? Então aí esse numeral em notação científica vai ficar 1 vezes 10 a terceira, que dá 10 a terceira. Então a ordem de grandeza aqui, ela é de 10 a terceira. Tá? Vou colocar OG, que é a ordem de grandeza.
2 vezes 10 à terceira. O 2 é menor que 3,16. Então, da mesma forma, então esse 2 eu arredondo ele para 1, multiplicado por 10 à terceira. Então, a minha ordem de grandeza aqui vai ser também 10 à terceira. Agora aqui, ó, 5. O 5, ele é o quê? Maior que 3,16. Se ele é maior que 3,16, então eu vou arredondar para 10. Então, olha o que vai ficar aqui, ó. Em vez de 5, eu arredondo ele para 10, que está multiplicando 10 à terceira. Então, 10 vezes 10 à terceira dá 10 elevado à quarta. Então, a minha ordem de grandeza aqui é 10 à quarta. E o 8.000 é a mesma coisa. Ó. O 8 é maior que raiz de 10, né? Então, eu vou arredondar ele para 10. O 8 é arredondado para 10. Então, 10 vezes 10 à terceira. Então, eu tenho aqui que a minha ordem de grandeza, 10 à terceira vezes 10 é 10 à quarta. Então, esses valores representam a ordem de grandeza desses números. Então, 2.000, ordem de grandeza é 10 à terceira. 5.000, ordem de grandeza, 10 à quarta. 8.000, ordem de grandeza, 10 à quarta também. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Isso aqui, né, a gente vai utilizar isso em determinadas estimativas, tá? Então, finalizando, né? Multiplique o número arredondado, 1 ou 10, pela potência de 10 da notação científica e obtenha a ordem de grandeza. Foi o que a gente fez aqui, ó. O 1 ficou 1 mesmo, 1 vezes 10 à terceira, 10 à terceira. O 2 ficou 1, arredondou para baixo, né, que ele é menor que raiz de 10, né? O 5.000, ele é maior que raiz de 10, então a gente arredondou para 10, então ficou 10 vezes 10 à terceira, que dá 10 à quarta, e aqui 8.000 é a mesma coisa. Algumas pessoas perguntam, mas por que esse 10? Raiz quadrada de 10, né? Então a gente tem as potências de 10, a gente tem, ó, 10 elevado a 0, depois é 10 elevado à primeira, e aí vai aumentando, correto? Então o que eu tenho aqui, ó? Entre 10 elevado a 0, quem que é 10 elevado a 0? 10 elevado a 0 é 1, certo? E quem é 10 elevado a 10? Desculpa, 10 elevado à primeira é 10. Então, na hora que eu estiver no meio disso aqui, né? Qual é o valor médio aqui, né? Na metade dessa distância entre 1 e 10 aqui, pensando em notação científica, pensando em potência de 10. Então eu tenho 10, aqui é 0 e aqui é 1, metade. Metade é o quê? É 1 sobre 2. Tá? E quando eu pego 10 elevado a meio, né, se vocês virem nas propriedades lá de radiciação, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 10. Tá? Por isso que o termo que determina se eu vou arredondar para 1 ou para 10, essa mantiça, é justamente o valor de raiz quadrada de 10, que é 3,16. Tranquilo? Legal? Fácil, né? Isso aí a gente vai usar com uma certa frequência em alguns exercícios na nossa área aí.